Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra também com alegria. Eu falo também porque ontem nós estávamos celebrando a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica. Hoje é o dia de Santo Agostinho. Aquele que foi convertido pelas lágrimas de sua mãe. Bendita a hora em que Santo Agostinho, ouvindo e lendo aquela passagem, está na carta aos Romanos, capítulo 13, do versículo 13 seguinte, que fala sobre a conversão, que nós precisamos mudar, porque Deus, o dia está se aproximando cada vez mais e é preciso deixar todo tipo de pecado, todo tipo de orgia e tantas outras coisas. Santo Agostinho, quando estava lendo essa passagem, porque ele ouviu uma voz que dizia, abra e leia. Ele abriu e caiu nessa passagem. E aí, a partir desse momento, Santo Agostinho acabou se convertendo. Santo Ambrósio também, que era o bispo do tempo dele, ajudou muito Santo Agostinho nesse processo de conversão. Que Santo Agostinho possa interceder por cada um de nós. E que Santo Ambrósio, que estava fazendo essa pregação, lendo essa passagem também, ele possa nos iluminar para que sejamos santos segundo a conversão de Santo Agostinho. A leitura do Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 24, do versículo 42 até o 51. Essa leitura desse Evangelho que acabou de ser proclamada me leva muito a pensar. A pensar em quê? Como eu estou aproveitando o tempo que Deus me deu. Nós não sabemos o tempo que nós temos ainda. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Você sabe quanto tempo de vida você tem? É um mistério. Nós não sabemos. O que nós podemos saber é que hoje eu estou vivo. Mas daqui a 3 segundos, ou 1 segundo, ou 1 centésimo, ou 1 milésimo de segundo, pode ser que eu já não esteja mais aqui. Porque Deus pode nos chamar a qualquer momento. Por isso, o Evangelho começa dizendo
ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Nós não sabemos. Ai, como seria bom se Jesus dissesse o dia que ele viria. Ai, se nós soubéssemos o dia em que nós iríamos sair desta vida para outra. Ah, se nós soubéssemos. Eu não sei nem se seria bom nós sabermos, né? Porque também não ia ser fácil sabendo que daqui a uma semana eu vou morrer, daqui a uma hora eu vou morrer. Quem é que iria conseguir? Então Deus deixa tudo isso velado para nós, porque só Deus é quem sabe o nosso dia e o dia que ele vai voltar, para que nós possamos, dia após dia, nós possamos ter responsabilidade com a nossa vida. E aí Jesus conta essa parábola que nós acabamos de ouvir, e ele vai dizer que nós devemos ficar preparados. Ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Quantas pessoas, meus irmãos, que não estavam preparadas e o Senhor veio e as levou. Sabemos que muitas também estavam preparadas, e que maravilha essas pessoas que estavam preparadas, e naquele momento o Senhor veio e ela foi e ela está no céu. Mas e aquelas que não estavam? Você está preparado? Ou você está fazendo igual aqui na parábola? Em verdade vos digo, ele confiará a administração de todos os seus bens. Nós estamos no versículo 47. Mas se o empregado mal pensar, porque aqui ele está falando do administrador, do rei, do Senhor, que vai voltar a qualquer momento, e deixa a responsabilidade das pessoas de trabalhar ali na sua terra, com os seus plantios e tudo mais. E aí ele diz, o patrão, ele fala entre eles, o empregado que fala, né? O meu senhor está demorando. Realmente, meus irmãos, já se passaram 2025 anos. Jesus disse que viria e não veio até agora. Está demorando, não está? Bem, se nós formos olhar no sentido dos anos, realmente está demorando. Mas se nós formos colocar no nosso tempo, por exemplo, na minha idade, na sua idade, nós vamos ver que o tempo nosso é curto. Só que esses daqui falam, meu Senhor está demorando, e começa a viver uma vida errada. Olha, começa a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. Então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. E aqui, meus irmãos, entra mais uma vez aquela passagem do Evangelho que ninguém quer ouvir, porque nós só queremos ouvir aquela outra, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus não se preocupa com os seus pecados, está todo mundo salvo, é isso que todo mundo gosta. Mas essa daqui, aí ele diz, e ele o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Lembremos da hipocrisia que nós temos visto durante esses dias com os fariseus, os doutores da lei, e esses fariseus e doutores da lei somos nós agora. Iria imporá a sorte dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aonde é, meus irmãos, que vai haver choro e ranger de dentes? Aonde é, meus irmãos, que haverá alegria? Aonde é, meus irmãos, que lá haverá toda lágrima
toda lágrima será enxugada. Aonde é? A sorte dos hipócritas, haverá choro e ranger de dente. A sorte daqueles que são fiéis ao Senhor será alegria e toda lágrima será enxugada. O inferno existe, meus irmãos. O inferno será para aqueles que não querem viver como se Jesus não retornará. Aí vive nessa vida errada, sem querer saber de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes. Só que é um choro e ranger de dentes para sempre. E aí tem o outro lado, que é a alegria eterna com o Senhor. Qual dos dois você quer? Você quer a alegria eterna com Deus? Ou você quer a sorte dos hipócritas e ali haverá choro e ranger de dentes? Vamos nos converter. Vamos realmente mudar de vida. Vamos levar uma vida segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero viver a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não quero ir para o inferno. Você quer? Eu sei que você não quer. Nós não queremos. Mas então vamos levar uma vida santa, vamos banir da nossa vida o pecado e vamos levar uma vida com Deus, pelo amor de Deus. Não vamos fazer como esses empregados, o Senhor está demorando, Ele não vem, então nós vamos fazer da nossa vida o que nós quisermos. Como se o que Jesus disse a respeito da vinda dele fosse uma mentira, uma brincadeira. É verdade, o Senhor vem, mas o Senhor está vindo todos os dias. Agora mesmo, uma multidão está indo diante do trono de Deus para prestar conta dos seus atos. Muitos estão se salvaram, porque levaram uma vida segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos do Senhor. Mas muitos estão sendo condenados ao inferno. Esse é o nosso fim, meus irmãos. Céu ou inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ali haverá choro e ranger de dentes. Durma com esse barulho.